bem-vinda! Hoje é terça-feira, tem live com a Tia Gé. Então estamos aqui para conversar sobre mais um tema muito frequente, importantíssimo, da qual eu converso todos os dias com alguma mãe, que são, vou colocar aqui e pinar o tema, o que é necessário, pronto, fixei, o que é necessário acontecer para a gente ter sucesso no tratamento. E hoje vai ser bem legal, que se tudo der certo, a gente vai ter uma mãe aqui contando para vocês por dentro do programa. E eu também vou mostrar como que funciona o programa por dentro aqui, o método Abracinho para as Mães. E por que eu tô falando dele? Porque nele existe os pilares que eu considero ideais e necessários em qualquer tipo de tratamento, não só com o método do abracinho, mas com o fisioterapeuta, o osteopata, intervenção em casa. Por que esses pilares precisam existir para o resultado do tratamento da simetria craniana acontecer, para dar certo, tá? Então vamos falar dos pilares? Então, Jéssica, por que eu for para o meu tratamento lá com o osteopata, tem uma boa evolução, uma ótima evolução, mas em determinado momento fica estagnado o tratamento, não evolui. E geralmente, olha só, né, esse tratamento para de evoluir por volta dos 6 meses, por volta do tempo limite, onde outras escolas, né, teimam em dar essa sentença para os bebês, de que 6 meses acabou para eles, a única resolução é o capacete, é a órtese craniana. E nós já falamos muito aqui nesse Instagram, nas lives, nas aulas, que não é bem assim. E eu vou reforçar isso. Mas justamente nesse período que as sessões de osteopatia começam a estacionar, a evolução também. E aí o profissional, até mesmo orientado pelas orientações internacionais, pelos guidelines, pelas reuniões que são feitas para discutir esse tema, e eles fazem os documentos para orientar, olha, se o bebê chegou a 6 meses e parou de evoluir no tratamento, o que fazer? Aí o guideline fala, é a hora de colocar a órtese craniana. Por quê? Porque nada vai ganhar da órtese craniana. Nada vai ganhar de uma força externa, de uma forma de bolo na cabeça para moldar a cabeça do bebê que está se fazendo de dentro para fora. Ou seja, se eu coloco um molde, o que está crescendo dentro, assim como um bolo com fermento, ele vai começar a chegar nas beiradas e sentir essa forma modelando, né? Então, claro que vai dar certo, claro que vai moldar. Mas, primeiro, será que vai moldar da forma correta? Será que a forma redonda é o formato ideal da cabeça do bebê? Segundo, eu vou bloquear o osso que está crescendo, né? Para que o outro, por diferença de pressão, comece a crescer daquele lado. Será? Eu não estou tratando a causa. Eu estou só contendo o crescimento de um lado e favorecendo de outro. A causa a verdadeira causa da simetria craniana não está sendo tratada, porque uma forma, ela não tem essa capacidade de tratar nozinhos, certo? Então, Jéssica, o que falta nesses 6 meses? O que falta nesse momento que estacionou o tratamento? Falta um dos pilares que eu vou falar aqui. Então, olha só. Tratamento que estaciona com o tratamento da osteopatia, tá faltando um dos pilares. Vamos para outro cenário. Na fisioterapia, o bebê tá indo na fisioterapia. Deixa eu ver aqui que alguém falou sobre isso. A Dayana falou, levei meu bebê no Dr. Alexandre, graças a Deus, não recomendou o capacete. Maravilhoso, já gostei. Quem mais? Opa. Falou que era leve, é plágio. Ótimo, tem indicações pro capacete. Não é assim, todos os bebês
Tem gente indicando capacete para bebês de 4 meses, gente. Isso não existe. Não dá. E a Dai falou aqui, ó, que ela continua na fisioterapia, continua de bruços, estimulando, é isso aí. Então vamos lá, estacionou tratamento da osteopatia porque faltou um pilar. Agora vamos para o cenário da fisioterapia. O bebê tá indo na fisioterapia desde novinho e ele tá sendo acompanhado, tá sendo estimulado, tem bruços, tem muita brincadeira, tem muita interação, mas chega num momento, o bebê tem liberdade cervical, tem liberdade nos seus movimentos, tá dentro dos marcos do desenvolvimento, não tem atraso, tá tudo bem, mas a assimetria continua. E aí? E aí? O que aconteceu? Que melhorou um pouco, mas estagnou novamente na fisioterapia. Então, tá faltando um dos pilares. Vou falar já. Outro cenário. O cenário que a mãe não vai para nenhum tratamento. Ou porque o médico falou que era normal, que não precisava, que era só reposicionar em casa, que assim que ele começasse a sentar ia melhorar. Então, assim, esse terceiro cenário é a própria mãe, a própria família intervindo no bebê em casa, sem a ajuda do profissional. E aí ela é orientada, muito mal orientada, tá? A fazer o reposicionamento em casa da seguinte maneira. É só virar o ladinho. O bebê tem preferência para a direita, vira o berço, vira o bebê no berço, coloca os brinquedos à esquerda, chama a atenção dele só na esquerda, deita ele só para a esquerda, não deita nunca mais para a direita. Toda vez que o bebê estiver para a direita, você vira a cabeça dele para a esquerda, tá bom? Tá bom. Se voltar, você faz de novo. Essa é a orientação do reposicionamento. Aí as mães chegam aqui loucas, desesperadas. Por quê? Porque ela vai dormir, colocou o bebezinho no berço para dormir, a preferência dele ganha, né? Porque ele tá relaxado. Ela faz o quê? Vira pro outro lado e vai dormir também. 15 minutos depois, o bebê tá aqui de novo. E aí ela passa a noite inteira acordada virando esse bebê. Ou pior, acordando o bebê. E aí não dorme nem o bebê e nem a mãe. Então, assim, não dá pra depender disso, apenas do reposicionamento. Eu já falei aqui muitas vezes. Quando que o reposicionamento é bom? Antes dos 3 meses. E por que o reposicionamento é bom? Não é porque deixou de dormir de um lado para dormir do outro, aí vai desamassar esse lado. E esse aqui que tá apoiando, não vai amassar? Então o reposicionamento ele é importante para a liberdade de movimento do pescoço do bebê. Então falta, nesse terceiro cenário, também 2 pilares, na verdade, tá? Então, assim, a gente tem 3 situações, 3 cenários. O bebê que está sendo cuidado pela mãe em casa com reposicionamento, o bebê que está sendo cuidado pelo osteopata apenas, e o bebê que está sendo cuidado pelo fisioterapeuta apenas. E o que está faltando isso aqui? Que é a minha proposta de tratamento enquanto fisioterapeuta e osteopata pediátrica. Eu trabalho com a integração desses mundos. Então, é o que eu falo dos pilares de tratamento, de sucesso do tratamento. Em cima desses pilares que eu montei, que eu pensei, estruturei o método Abracinho. Então, o programa da massagem do Abracinho, ela é a união de 3 pilares que pode acontecer em conjunto ou não com um profissional. O melhor dos mundos é o conjunto, porque o profissional ele vai ter uma profundidade no toque, no manejo necessário para a evolução plena desse bebê. Mas esse profissional ele tem que ser habilitado, ele tem que ter experiência no manejo de crianças. Não adianta fazer um curso que ensina técnicas sem ensinar manejo. E é por isso também que eu tenho o curso para profissionais, porque eu ensino manejo, né? Então eu vou juntar esses 3 talentos e formatar os pilares necessários para uma boa evolução. Um bom sucesso no resultado,
Deu pra entender? Vamos falar deles? Tá um leve barulho de vento, é meu ventilador. Tá muito ruim? Gente, João Pessoa, não tenho como ficar sem. Tá muito calor aqui. A Isabelle falou, no meu caso, a pediatra falou que não precisava. Pois é, baseado em quê? Em qual informação que não precisa de tratamento uma assimetria craniana? Eu não consigo conceber a gente olhar para a cabeça de um bebê e ver nitidamente, já falei muito aqui em live também, quando a gente vê que nitidamente tem uma assimetria na cabeça, ou seja, um leigo olha e fala, gente, essa cabecinha tá amassada, isso já é uma assimetria grave, já é uma assimetria severa ou muito severa. Tá dando para escutar, Ma, quem falou aí do vento? Agora, como que um médico chega e fala que é normal isso? A mãe vai dormir tranquila, olhando a cabecinha do bebê? Eu não dormiria. Por isso que eu tô aqui por vocês. A Stephanie. Ah, Stephanie, quanto tempo! Minha filha tem 5 meses, a fisioterapeuta mencionou o capacete. O que você já tentou, né? E outra, quais foram os critérios de indicação? A gente pode entrar numa outra live sobre os critérios de identificação. Mas eu quero falar dos pilares, do sucesso do tratamento. A pediatra disse pra mim que eu não precisava ir atrás de osteopata. A Rian falou. Pediu para mudar de posição. Mesmo assim, agendei uma consulta. Ótimo, porque vocês têm essa autonomia. Isso também é um dos princípios do método do abracinho. A autonomia para os pais. Vocês são os pais. Vocês sabem o melhor para o seu bebê, né? Então, essa história de não precisa, é só mudar de posição. Você pode até tentar. Eu tenho muitas mães que chegam falando para mim, Jéssica, eu tentei o reposicionamento. Não vi nenhum resultado, não vi nenhuma melhora. Ou melhorou um pouquinho, mas agora estacionou. Ou o bebê nem fica, porque existe o fator elástico. Então, se eu coloco o bebê lá e ele volta, existe o fator elástico do tecido. Deixa eu ver o que mais vocês escreveram aqui. Então, vamos ao pilar. Eu falei tudo isso para vocês entenderem que não é simplesmente levar no osteopata e esperar o milagre. Não é simplesmente levar no fisioterapeuta e ficar brincando. Não é simplesmente virar a cabecinha para o outro lado. Não é simples assim. Um tratamento de assimetria craniana, que envolve tecidos muito molinhos, muito sensíveis, e envolve tempo, tá? Tudo isso no curso eu passo para vocês. Para vocês entenderem direitinho a formação da assimetria craniana. Então tem mães que entram no curso e falam para mim, Jéssica, eu achava que a culpa era minha, porque eu amamentava demais, sempre do mesmo lado, o bebê, o meu braço amassou a cabeça do meu bebê. Como meu coração partia com uma frase dessa. Por quê? Como que eu não vou explicar para essa mãe que não é culpa dela? Eu tenho uma aula inteira sobre tudo que você precisa saber sobre a assimetria craniana. Para não se sentir culpada, para não se sentir julgada, para saber exatamente o que fazer, quando fazer e o que não fazer, para saber exatamente quais opiniões ou quais palpites você vai deixar entrar e sair pelo outro lado. Então, assim, é para acalmar o coração de vocês e para vocês saberem exatamente o que está acontecendo e os pilares necessários, terem algum controle sobre oferecer para o bebê os pilares necessários para que o tratamento ocorra tudo bem, né? Não é só sorte, não é paciência, não é só paciência, e também não é magia, não é assim, ó, entrei no curso, me inscrevi hoje pro método abracinho, acessei a primeira aula, pronto, já tá curado. Não, gente, vai ter muito trabalho. Vai ter trabalho. É simples, mas não é fácil. Eu nunca disse que era fácil. Preciso de paciência, de tempo e de intervenção de qualidade. Então, virar o pescocinho para um lado só, que é o reposicionamento, é uma intervenção de qualidade? É uma das intervenções. É a melhor? Não é a melhor. É o que tem? Não. Existem outros
outros recursos, outras ferramentas, e o que eu ofereço, por exemplo, é a ferramenta do toque, das mãos, de ir lá e soltar aquele nozinho, certo? E aí, eu ensino profundamente o profissional a fazer isso. Eu vou ensinar o manejo do bebê, porque não é simplesmente aprender técnica, pegar um bebê que você nunca viu na vida e aplicar. Pensa que é fácil? Não, o bebê não vai deixar. Ele não vai deixar, gente, você ficar cutucando ele. E aí, chega nos 6 meses, isso piora, porque ele já tem mais força, mais movimento voluntário, aí que ele não deixa aplicar mesmo. Se eu não consigo aplicar as técnicas, eu não tenho resultado. O que eu faço? Encaminho pro capacete. Eu não, né? Alguns profissionais. Então, assim, o que eu ofereço aqui é uma alternativa a isso. A você aprender o manejo do bebê. Além das técnicas, tá? E para as mães saem na frente, anos-luz, porque vocês já têm o manejo. Vocês são as mães, os pais. Vocês estão 24 horas com o bebê. E a grande dificuldade que eu encontro aqui é que nem a Karen tá falando, 9 meses o bebê tem. Com 9 meses é impossível de segurar, né? Ele tá engatinhando, ele quer sair. E eu ensino no curso também isso, como fazer o manejo das crianças mais velhas, dos bebês maiores. É pra segurar, amarrar na cama e fazer forçado? Não. Mas eu consigo fazer no consultório lindamente. Vou postar vídeos essa semana pra vocês. Titia faz exercício, faz agachamento, fortalece a coluna. É fácil? Não é fácil, mas é simples, é diálogo. E tudo isso, todo esse manejo de mães de primeira viagem, mães inexperientes, mães inseguras, eu ensino isso no curso para te ajudar a conseguir tocar da melhor forma possível, inclusive o seu próprio bebê, né? Karen, esse manejo que eu falo é como lidar com o bebê mais velho, como lidar com, ai, meu bebê não gosta, como que eu consigo fazer, aplicar a massagem, sendo que ele não gosta, ele quer tirar minha mão, como a gente pode fazer isso? Driblar isso, tá? E não é a força e não é com o bebê chorando, isso tudo eu ensino. Oi, Camila, Camila é aluna do curso profissional, você pode me dizer se é verdade ou não é, que a gente faz massagem do abracinho sem bebê chorar, espernear. Mesmo ele querendo tirar a nossa mão, a gente dá conta porque nós temos um manejo, tá? Então, guarda essa palavra, é super importante. Sem isso, sem essa conversa com o bebê, a gente não aplica nada. Ó, a Má falou aqui, o meu, com 2 meses, fica com cara de apavorado quando eu reposiciono. Ele fica tentando de todo jeito retornar. É claro, a gente tira ele da posição de conforto e põe na posição de desconforto. É importante para melhorar, para crescer? É. Mas existe uma forma menos desconfortável de ficar, de continuar no processo do tratamento? Existe. E é o que eu tento passar para vocês, é o que eu passo para vocês dentro do programa. A Lari falou, o método abracinho serve para evitar esses achatamentos? O meu bebê de 1 mês tem preferência pelo lado direito. A pediatra mandou fazer a massagem para alongar e tratar isso. Sim, Lari, ótimo, porque a preferência é um sinal de torcicolo, é um sinal de tensão na região cervical, que é a mais importante. E a que primeiro aparece nos bebês, porque é a primeira parte que se desenvolve motoramente, né? Então o bebê, ele não começa a andar e depois ele segura a cabeça. Ele começa sustentando a cabeça e depois de muito tempo ele vai andar. Então entender esse momento de intervenção, o momento de aplicação e quais os manejos que eu vou fazer para o momento que o bebê tá, é muito importante. Então para o seu bebê que tem 1 mês, para ele é muito fácil, para vocês é muito fácil que essa massagem aconteça de uma forma muito tranquila. Provavelmente ele vai dormir na sua mão e quando você reposicionar, ele não vai sentir tanto desconforto mais. Porque você soltou o nozinho antes de oferecer o movimento. Então, falando nisso, vamos falar dos pilares que vocês vão entender muito bem. Os pilares de sucesso para o tratamento da assimetria craniana é exatamente a ordem
dos aparecimentos das coisas e das aplicações das coisas. Então, vamos lá. Que coisas são essas, Jéssica? O primeiro pilar, para vocês entenderem. Deixa eu ver que analogia que eu vou usar. Vou usar a analogia do trem. Analogia do trem. Imaginem o trem no trilho, né? Ele funciona, ele vai andando no trilho. O trem, ele não é igual o carro que vai para todo lugar. Ele precisa de um trilho para ele guiar o seu movimento, certo? E eu quero muitos corações se vocês entenderem essa analogia que eu vou fazer agora, hein? Presta atenção que é importante. Então, ó, o trilho do trem, ele serve para guiar os movimentos do trem, certo? Então, o trem, ele vai pelo trilho. Onde o trilho vai, o trem vai. Agora, imagina que nesse trilho que choveu e desbarrancou, caiu pedra e bloqueou o trilho do trem. Teve um bloqueio no trilho do trem, com esse deslizamento de terra. O que vai acontecer? O trem, ele vai chegar lá e vai parar. Ele vai parar, ele não vai conseguir passar dali, certo? Ele vai conseguir passar se eu tiver um desvio. Sabe quando o trem precisa virar e tem aqueles desvios laterais? Então, ali naquela porção onde foi bloqueado, tem um desvio. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai dar ré, ele vai fazer a manobra necessária, ele vai entrar no desvio, e ele vai por um outro caminho que não estava planejado. E nesse desvio, como ele não é muito usado, ele tem desgastes. Então pode ter uns pedregulhos ali, e aí vai desgastando a roda do trem, a engrenagem do trem. E aí esse trilho, ele não tá muito bem lubrificado, aí pode ficar arranhando o trem. Ou seja, vai gastar, mas vai ficar freando o trem tá querendo ir, vai ficar freando, eu vou gastar mais combustível, né? Lenha, não sei o que é que usa no trem. Vou usar mais energia nesse trem para ele poder passar por todo esse bloqueio que estava ali. Vai passar o bloqueio? Não, ele vai precisar desviar. Então, assim, se tem desvio, ele desvia e continua a sua trajetória. Lá na frente, o desvio termina. E ele volta para o trilho. Só que aí ele volta com menos combustível. Ele volta já desgastado ali, as rodinhas dele, já pouco lubrificado. Ele volta meio capenga. E aí ele podia pegar a velocidade máxima, mas ele só consegue fazer uma velocidade até 60 por hora. Vocês conseguiram visualizar esse trem? Vocês conseguiram visualizar esse trajeto? A dificuldade desse trem pegando desvios? Então, vou te contar que esse trem é o bebê de vocês. O bebê de vocês é o trem que ele está desenvolvendo, ou seja, ele está andando num trilho que já existe para ele desenvolver. Então ele já tá no embalo ali, já existe um trilho para ele desenvolver pronto, de fábrica já. Que é assim que, se nada acontecer, ele vai aprender a segurar a cabecinha, ele vai aprender a movimentar os braços, a começar a ficar de bruços, ele vai aprender a rolar, ele vai aprender a engatinhar. Então esse aprendizado na linha, né, de desenvolvimento, que são os marcos motores, inclusive, isso já é o trem andando no trilho, certo? Fica com essa imagem. E aí o que acontece? Acontece o deslizamento de terra. O que é o deslizamento de terra que bloqueou o trilho? É o nozinho, a tensão. Que não importa como aconteceu. Aconteceu para o trem um deslizamento. Poderia ser que quebrou as bitolas lá do trem, quebrou o trilho. Podia ser que parou, veio um monte de gado e passou pelo trem e eles deitaram na linha do trem, impedindo o trem. Não importa o que, tá impedido do trem continuar, certo? Então, não importa o que gerou o nozinho. Pode ter sido intraútero, pode ter sido na hora do parto, pode ter sido pós-parto, porque tem mães que verificam a simetria desde que nasceu. Tem mães que já sabem da simetria, inclusive, no ultrassom de controle do bebê. E tem mães que, quando passa 2, 3 meses, começam a reparar na simetria do bebê. Então, isso,
quando apareceu aquilo lá e como apareceu, até importa para nós profissionais. Para vocês mães, não vai importar. Agora, vai importar identificar onde estão esses nozinhos e quantos eles são, para a gente começar a lidar com ele e fazer a limpeza do trilho para que seu bebê não tenha que usar o retorno, não tenha que usar o atalho. Então, quando o bebê fala, beleza, Jéssica, o bebê tem uma assimetria craniana, ele tem torcicolo, ele não vai desenvolver? Ele vai desenvolver, vai. Por quê? Porque ele vai pegar o atalho. Então, não importa, não vai ser o trilho original, ele vai dar um jeito, ele vai engatinhar simétrico, ele vai sempre manter a preferência, desenvolver mais um lado do que o outro. Ele vai continuar com a cabecinha achatada, mas vai desenvolver e vai virar um adulto, né? Uma criança, um adolescente, depois um adulto. Só que as consequências, lembra as consequências do trem para pegar o atalho? Gastar mais energia, destruir algumas pecinhas, causar danos para o trem. Então, isso tudo que acontece com o trem que pegou o atalho vai acontecer com o bebê que pegou o atalho, que está se adaptando, se desenvolvendo, adaptado àquele bloqueio que ele tem, aqueles nozinhos que ele tem. Deu para entender, gente? Então, ok, Jé, entendi. Meu bebê é o trem, o trilho do trem é o desenvolvimento e o atalho é a adaptação dele, ou seja, os problemas, os sinais que eu tô vendo nele é o caminho que ele tá tomando, que tá tomando o desenvolvimento dele. É isso, tá? Então, quando vocês conseguem identificar no bebê as assimetrias da cabeça, assimetria de movimento, as coisinhas que te levantam o alerta, isso são sinais de tensão, são sinais que o bebê já está se esquivando dessa dificuldade, desse incômodo no corpinho dele, certo? E a cabeça é ali a ponta do iceberg, é o que está mostrando pra gente que isso está no corpo, é o que está mostrando que tem alguma coisa que não está se movimentando bem e por isso está repuxando a cabecinha. Certo? Até aqui tudo bem? Ok. Então, quais são os pilares que eu preciso para consertar o trilho desse trem? Na verdade, para desbloquear, né, o trilho. Porque o trilho tá lá, ele só foi bloqueado pelas terras. Então, o que eu preciso? Quais são as ações que eu preciso para desbloquear o trilho do trem, para o trem voltar a pegar o melhor caminho que ele tem, sem pegar desvios? Vamos lá. Primeiro, eu tenho que pegar e fazer uma limpeza, não é mesmo? Limpar o trilho, tirar a terra, tirar a pedra, desbloquear esse caminho. Qual que é a melhor forma de eu fazer? Eu soprar a pedra? Ou eu só empurrar um pouquinho assim? Não, eu tenho que pegar a pedra e remover ela desse lugar. Então, esse é o primeiro pilar. Eu colocar a mão na pedra e tirar ela de cima do meu trem. Ou seja, eu vou pegar, vou abraçar, grudar nesse nozinho e remover ele do corpinho do bebê. O primeiro pilar é o toque. Colocar a mão no bebê para limpar as coisas ruins que estão impedindo ele de se desenvolver. Ou seja, eu vou atuar direto na tensão. Lembra que eu falei na causa, na verdadeira causa? A verdadeira causa pelo qual o trem não anda nesse trilho é a pedra que está ali na frente dele. Deu para entender? Então eu tiro essa pedra, livrei o caminho. Ótimo, esse é o primeiro pilar. Só que aí o trem ele já andou no atalho. Ele já passou pelo atalho. Ele já desgastou as rodinhas dele. Ele já ficou pouco lubrificado. Ele já tem alguns defeitinhos. Ele já tá quicando. Então ele já estragou um pouquinho. Para ele voltar a andar nesse trilho, agora que eu tirei as pedras, da melhor forma possível e não meio capenga,
Qual que é o segundo pilar que eu preciso dar para ele? Eu preciso garantir que ele esteja lubrificado, deslizando, que ele esteja apto a passar por esse trilho novamente. Então eu tenho que dar, primeiro eu tiro a pedra, depois eu dou condições do trem andar melhor no trilho. Como? Cuidando do trem, dos tecidos do trem. Então eu vou pegar o bebê e vou ajudar a ele restaurar o movimento natural dele. Que ele já esqueceu, que ele já se adaptou, que ele já entrou numa posição de conforto ali. E aí o segundo pilar é o movimento. É o movimento. E esse movimento ele pode ser passivo, eu indo lá lustrar o trem, arrumar a rodinha dele. E ele pode ser ativo, com o trem já andando, ele vai se equilibrando, ele vai calibrando as rodas, ele vai se organizando melhor no trilho original que era para ele andar. Então, o movimento é o segundo pilar. Eu ajudar esse bebê a se movimentar. E o terceiro pilar é, não dá para o trem, que deveria andar assim, ó, na linha, não dá para ele voltar no trilho assim, deitado, certo? Não dá. Para ele andar, ele precisa desenvolver aqui, ó, a velocidade, né? Não dá para ele ir assim também, ó. Então, a postura que o bebê está, a posição que o trem está, influencia em como vai ser esse movimento. Então, eu preciso, no caso do bebê não é tão parecido com o trem, mas eu preciso que esse bebê experimente andar assim, andar assim, andar assim. Eu preciso que ele experimente outras posições que ele sozinho não consegue ficar. Ó, a Edilene tá falando, realmente, minha filha já se acostumou assim. A gente acostuma, zona de conforto. Pra gente evoluir, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Pra tudo na vida, né? Então, se eu quero aprender inglês, eu preciso evoluir nas turmas. Eu preciso ir pro avançado. Se eu quero... tudo que eu tô fazendo judô, eu preciso sair da faixa branca para ir para faixa azul e depois continuar as faixas. Eu preciso evoluir, ou seja, sair da minha zona de conforto. Pro bebê é a mesma coisa, só que isso é natural dele. Ele mesmo se tira da zona de conforto, ele mesmo sai da zona de conforto dele quando ele quer engatinhar e aí ele cai de cabeça. Quando ele quer ficar em pé, aí ele cai de bumbum, mas ele vai lá e levanta de novo, porque ele tá saindo constantemente da zona de conforto dele. Mas, se eu tirar ele bruscamente, daí quando ele tá assim, ó, ele tá gerando conforto pro pescocinho dele, porque do outro lado dói, é desconfortável. Se eu tirar ele desse conforto e colocar bruscamente na dificuldade, em vez de ser um estímulo para ele evoluir, isso pode acabar sendo um novo trauma para ele. Porque vai doer. Porque vai ser desconfortável. Ele não vai entender o que está acontecendo. Então, forçar o alongamento, forçar o reposicionamento a ponto da bebê ficar muito desconfortável, isso vai gerar dor, isso vai gerar choro. Então, quais as etapas que eu tô pulando quando eu faço isso? Eu não tirei a pedra do caminho, falando do trem de novo, eu não tirei a pedra do caminho do trem, eu não arrumei o trem e tô empurrando ele para ele passar a força pelas pedras e continuar no caminho. E aí, não vai ser tão legal, não vai dar bom para esse trem, não. Que ele vai capenga do jeito que ele tá, com as pedras ali na pedra, ele vai ser forçado a passar por ali e ele pode ser danificado. Certo? Então, ó, é isso. Pegar e forçar movimentos, alongamentos, reposicionamentos, qual o bebê não tem conforto, é eu insistir pro trem passar pelo trilho mesmo todo capenga. Ai, muito bem, corações. Então, considerando esses 3 pilares que a gente passou, pedras, falando do trem, pedras no caminho do trilho do trem, trem danificado e trem colocado no trilho de uma forma incorreta, de uma
posicionamento que ele não consegue andar. Colocar o trem deitado, de barriga para cima, o trem vai andar? Não vai andar, tá? O que eu quis dizer com isso? Trazendo para o bebê agora. Os 3 pilares que o bebê precisa ter. Tirar os nozinhos do corpo, as verdadeiras causas da assimetria craniana. Dar movimento tanto para o corpinho quanto para o bebê, para o movimento global dele, que ele queira fazer. Dar um movimento adequado para ele. E terceiro, colocar ele em posições que esse movimento ele pode acontecer. Não adianta colocar o bebê só de barriga para cima lá paradão, grudado no bebê conforto, que esses outros 2 pilares aqui não vai acontecer. Certo? E agora trazendo para o começo dessa live, no começo dessa aula, que eu trouxe onde o bebê estacionou. Quando o bebê estaciona na osteopatia, muitos colegas, eu já converso com eles, já orientei, e alguns já entenderam isso. A osteopatia é o quê? É tirar o nozinho com a mão. É tirar as pedras. É realmente dar o toque, a terapia manual. Certo? Então eu tirei a pedra. Só que o que está faltando, às vezes, na sessão? É dar o movimento. Tá? O profissional, ele até ajuda no posicionamento. Ele fala pra mãe, coloca de barriga para baixo. Mas quando a mãe coloca no tummy time e o bebê sofre porque sai da zona de conforto de uma forma brusca, porque ele não tá com condições de ficar de bruços nesse momento, aí eu tenho aquele bebê que não gosta, que odeia, que chora e a mãe fica coração partido porque não tá conseguindo ajudar seu bebê em casa. E aí a terapêutica não evolui do jeito que esse profissional tá querendo. E chegam 6 meses e aí não deu certo o tratamento, vamos pra órtese. Mas na verdade é que faltou um dos pilares, o movimento. Outro cenário, o que os bons profissionais, os bons osteopatas estão fazendo? Quando eles não atuam com o movimento no consultório, orientam um tratamento em conjunto com o segundo cenário, que é a fisioterapia. Então, o fisioterapeuta, ele tem muito o manejo do movimento. Ele gosta do movimento, ele consegue dar isso pro bebê de uma forma brilhante. Mas o que falta para ele, muitas vezes? Tirar as pedras com as mãos. Falta o manejo, falta tirar a pedra, tirar os nozinhos, o trabalho manual, o toque. E muitas vezes a orientação para casa é com muito movimento. Mas, de novo, se eu não tirei as pedras, o trem vai passar com tudo, o bebê vai sentir desconforto. Então, vai chegar uma hora que só o movimento não dá muito certo, porque precisa tirar as pedras também. Qual que é... Aí chega a mãe, o terceiro cenário, que só faz o reposicionamento em casa. Nossa senhora, aí que é pior de todos. Por quê? Ela não tá nem tirando a pedra, nem dando movimento. Ela tá só forçando o movimento brusco. Ou seja, eu peguei o trem e tô empurrando, apesar das pedras no caminho, apesar do trem estar bagunçado. Mas ela foi orientada a isso. Ó, nas convidadas já chegou, já vou te chamar, Fê. Ela foi orientada a fazer isso de forma brusca, sem preparar o corpinho do bebê e sem dar um movimento correto pro bebê, só testando posicionamento e reposicionamento. Então, qual é o melhor dos mundos? É a união entre os 3 pilares. Como, Jéssica, eu vou fazer isso? Eu vou levar no fisioterapeuta e no osteopata e tratar em casa? Sim, você vai fazer isso, porque esse é o tratamento ouro para as assimetrias cranianas. Ai, mas eu não vou dar conta, não tenho dinheiro. Entendo, porque não é milagre, não é rápido, não é 2 sessões que vai resolver. É um processo. Entendo também por quê? Porque são poucos os profissionais que têm essa bagagem para oferecer para vocês. E a hora desses profissionais é escassa. A minha hora é escassa. Eu não tenho horário assim para atender todas as pessoas que eu gostaria. Então, isso eleva demais o valor do nosso tempo, né? Então, qual foi a maneira que eu criei para não precisarem do meu tempo, para disponibilizar com a maior quantidade
e qualidade de informações necessárias. Então não tem encheção de linguiça, não. É informação necessária para você sair aprendendo e aplicando alguma coisa que realmente vai fazer diferença, e não só o reposicionamento que não tá funcionando, que tá te deixando frustrada, que tá te deixando culpada, tá tirando o seu sono. É algo para você realmente ver uma evolução, tá? E não perder nem seu tempo, nem seu dinheiro. Porque são as duas coisas mais preciosas que a gente tem hoje, né? E o seu bebê também, não perder o tempinho dele de prazer em casa para ficar sendo manipulado sem um objetivo e um foco e com resultado, tá? Então, esses 3 pilares que eu falei para vocês, eu pensei neles na hora de fomentar, na hora de produzir o programa da massagem do bracinho para as mães, para vocês economizarem tempo, porque não precisa se deslocar. Você entrou no programa, já assiste a aula, já começa a aplicar. Não tem perda de tempo, tá? Ah, surgiu uma dúvida, quero uma informação, tem teoria. Quero prática, tem o passo a passo. Agora eu acabei de implementar para vocês um questionário para vocês ticarem e ir acompanhando a evolução natural do bebê. Tá assim, muito mastigadinho, tá? Então tem os 3 pilares nele. Como? Primeiro, a economia de tempo, eu já falei, economia de dinheiro. Por quê? Porque quem tá fazendo tratamento sabe que não é fácil pagar os honorários de bons profissionais. E não é uma sessão, gente. A simetria severa é muito severa, pelo menos, no mínimo, 20 sessões vocês vão fazer. Então, fora o tratamento com órtese craniana, no mínimo 15 mil reais vai acontecer. Vai desembolsar, no mínimo. É tecnologia de fora, é uma indústria muito rentável, então é isso. Muitos gastos. O menor gasto possível que você vai ter é aprender a fazer em casa. E, se possível, associar com um bom profissional, seja ele do SUS, seja ele particular, mas um profissional que te escuta e consegue ter essa fala com você. Por quê? Porque você faz parte do tratamento. Você, mãe, está intervindo em casa, faz parte do tratamento. Esse diálogo precisa acontecer, tá? Então, o método tem esses 3 pilares. A massagem do bracinho vai tirar com a mão as pedras do caminho do trem, vai tirar os nozinhos. O brincar terapêutico vai dar movimento para o seu bebê, movimento para o corpo e o movimento dele no espaço, no ambiente. E os posicionamentos inteligentes, que é formas de você conseguir posicionar o bebê para adequar o espaço a ele, para que ele consiga se movimentar melhor. E é muito além do que tummy time, é muito além do que colocar ele de barriga no chão de qualquer jeito lá. É de movimentos, posicionamentos com qualidade, certo? E eu quero mostrar isso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo virar a minha câmera para mostrar um pouquinho do curso por dentro. Vocês querem ver? Olha a Edilene falando, aqui onde eu moro é bem difícil profissional nessa área. Super entendo. Uma das demandas do curso é essa, suprir a falta de profissionais. Então, lá, você vai entrar no curso. Cadê? E você vai encontrar esses módulos aqui, ó. Tudo que você precisa saber sobre a simetria do seu bebê. Comece a prática por aqui. E cada módulo desse tem aulas dentro. Então, dá tudo sobre a simetria, a importância do tratamento. Aí, depois, na prática, você vai entender por onde começar, quais os erros das pessoas que estão no programa, para você não fazer e já começar a aplicar da maneira certa. Você vai ter o link das Baby Análises, que a gente se encontra uma vez por mês numa grande análise em grupo dos casos dos bebês, tira dúvidas. E esse é o módulo novo que já está para os alunos, para as mães que já estão no programa, já tiveram acesso aos registros iniciais para garantir evolução. Como tirar a foto, como avaliar. E agora tem a lista dos obstáculos para você fazer um check ali no que você encontra. E vai ter também essa ficha de registro de evolução do bebê.
Essa ficha é nova, que eu acabei de implementar, e vocês vão respondendo aqui, ó, tudo sobre o bebê de vocês, ó. Tem fotinho ensinando como fazer a marcação, como medir a altura das orelhas. Aí tem aqui, ó, os quadrinhos para você olhar e clicar para saber exatamente em que fase, que estágio está seu bebê. E eu vou conseguir olhar isso. E a gente vai discutir. Tá super completo, ó, todos os posicionamentos, os movimentos da cervical. Tudo que você vê no seu bebê e acha que é coisa da sua cabeça, tá aqui dentro desse programa. Tá aqui dentro desse documento. Em primeiríssima mão, tô mostrando aqui para vocês. Muito animada, porque esse formulário vai ajudar muito no processo. Lembre-se, é um processo. Eu tenho que entrar no programa, aplicar, fazer, colocar as mãozinhas. E agora, deixa eu ver se a Fernanda tá aí. O Fê, a mãe do Nicolas, ela vai contar um pouquinho pra gente de Eila. Iniciei no programa e tô na fase de registro. Maravilhosa! Me fala se você gostou desse novo documento para registrar e acompanhar. Ô Fê, pede aqui, ó, para participar da live nessa câmerazinha que tem um mais no meio. Oi. Oi, Fê, bem-vinda! Tudo bom? Tudo bom? O Nicolas já dormiu? Já demorou, mas dormi. Maravilhoso! É, Então, essa é a nossa mames maravilhosa do programa, da cidade do Bracinho. Ela já fazia, né, tratamento com o Nicolas há um tempo, já desde os 3 meses, não é, Fê? Conta um pouquinho dessa história, como que você chegou aqui, como que você descobriu o programa. na verdade, a gente faz tratamento com osteopata desde 3 semanas, né? Na segunda semana que ele nasceu, eu já reparei que ele ficava muito com o pescocinho pro lado direito. Eu falei, isso não... Já aquela mãe bem paranoica, né, do puerpério. Isso não tá certo. Não, eu falava, isso não tá certo, gente. Não pode. Ele só tá com. Ele sempre foi capaz de virar para os dois lados, mas tinha aquela coisa que, de preferência, pro lado direito mesmo. E aí, como minha sobrinha tinha nascido, fez também tratamento, né, de torcicolo congênito. Minha sogra falou, leva no osteopata e tal. Aí a gente, com 3 semanas, levou. E aí a gente fez umas 3 sessões com esse primeiro osteopata. E o Nicolas está chorando, mas o papai vai dar jeito. E a gente fez 3 sessões, assim, mais ou menos com intervalo de 2 semanas, e eu realmente vi uma melhora boa, assim, na movimentação do pescoço dele, assim, com um mês e pouquinho. Só que eu percebi que a gente recebeu alta, mas eu percebi que ele continuava com a preferência dele, então eu meio que deixei um mês passar observando, mas eu falei assim, não, ainda tá com o pescocinho para um lado só, e aí eu procurei outro osteopata, que é o que a gente tá até hoje, né? Ele vai fazer um ano, nosso filho, só que o torcicolo dele é realmente uma coisa bem difícil de tratar. Parece que o osteopata explicou, ele não era só o posicional, é o posicional e... Inclinação. Não sei como é que é, mas esse músculo era mais encurtadinho. Então, realmente, muito tempo de tratamento. Gente, eu vou ter que sair porque o Nicolas está berrando muito. Pessoal, eu tive que trazer um Nicolas. Ei, bebê! Adoro bebê da live. Oi, maravilhoso. Tava chorando muito. Você acordou? Acordou com acordou. Tava chorando muito, não tá entendendo. Bom, mas aí, voltando, o torcicolo dele eu fui observando ao longo do tempo, eu via que ele tinha muita tendência de ficar com o pescoço pro lado direito e tal. E aí, junto do tratamento com osteopata, eu fui pesquisar na internet, eu acabei achando a página da Jéssica
E aquela coisa, né? Aquela coisa estava me consumindo. Tipo, eu tava fazendo tratamento com osteopata, eu via que melhorava, mas eu queria fazer alguma coisa para ajudar ele em casa, né? Porque eu ficava o tempo todo com ele em casa. E assim eu pensei, tudo bem, eu tenho as orientações do osteopata para fazer as brincadeiras e as coisas e tal, mas assim, o que mais que eu posso fazer para ajudar nesse processo? E aí eu descobri a massagem do abracinho. Na verdade, eu nem tinha comprado o curso, eu assisti as 3 lives, tem umas 3 lives muito boas que ensinam praticamente tudo assim ali. O cangotinho de gato, eu acho que foi a principal cangotinha de gato que ensina. E aí eu apliquei assim uns 2, 3 dias direto. E acho que ele tinha uns 5 meses. Acho que eu comecei 5 meses na massagem do bracinho. Porque com 4 meses eu. Ai, gente, desculpa. Com 4 meses eu troquei o osteopata. Então acho que foi com 5 meses que eu me inscrevi no curso. E aí eu reparei que em 3 dias ele já tinha soltado mais. O pescocinho dele era atarracado, né? Tipo, bem curtinho. E aí eu vi com o cangotinho de gato que realmente tinha melhorado bastante. E aí eu falei, ah, nossa, eu vou comprar esse curso para poder aprender mais, porque assim, só com isso já deu uma melhorada, o que mais que eu posso fazer? Porque eu me senti muito poderosa, né, naquele momento, sabe, conseguir ajudar. Era uma coisa que me consumia muito. Às vezes eu ficava com noites sem dormir, pensando, ai, meu filho vai ficar com a cabecinha torta. E, tipo, nem a cabecinha torta, na verdade, era assim, a questão de mobilidade mesmo, dele ficar simetricamente com a cabeça dos dois lados. A questão estética eu acho que vem em segundo lugar, né? Quando o pescoço tá melhor, quando tudo tá funcionando direito, vai se ajeitando. E aí, o que mais, Nico? E aí, você começando o cangotinho do gato, você colocou o terceiro pilar que estava faltando, porque ele já estava com tratamento do osteopata. Sim, Já sim. estava fazendo os movimentos, né? O brincar em casa. Mas faltava dar um movimento no corpinho dele. Sim, a massagem soltou porque ele era muita atenção, assim, para ele soltar a mãozinha dele, ele fazia esfinge com a mão fechada. Até uns 6 meses ele fazia esfinge com a mão fechada. Então você via que tinha uma tensãozinha, ainda tinha tensão. Até hoje eu sinto assim, tem dias que ele tá mais tenso do que outros. Eu vejo que às vezes ele dá uma inclinadinha e tal. Mas tá muito difícil fazer massagem nele. Com 11 meses é praticamente impossível, gente. Não dá. Velho, não para, não para. Não para. Não para. É bem difícil, assim. Até o momento que ele não engatinhava, dava para fazer. Mas depois que começou a engatinhar, eu faço assim, raramente no banho ele fica. Eu não tô conseguindo fazer muito mais. Eu faço assim, eu vejo no banho, ele senta um pouquinho para brincar, nas fotos que eu te mandei. Aí eu vou no pescocinho e faço o cangotinho do gato, que é o principal. Mas assim, dos 5 aos 8, 9 meses, eu fazia bastante massagem nas costas, fazendo aquela coisa de trazer para a linha média, né? Tudo para a linha média. Eu fazia, não fazia na ordem certa, eu fazia o que dava para fazer. Sinceramente, assim, eu não parava, porque eu vi que tem umas mães que fazem certinho na ordem, assim, eu faço primeiro não sei o quê. Eu fazia o que dava para fazer, porque meu filho é agitado. Mas esse é um dos objetivos também, da gente deixar, lembra que eu falei autonomia para mãe? Autonomia de você entender onde está o nozinho, entender a sua rotina, entender a sua realidade e ainda assim, apesar dele se mexer, apesar dele, né, das dificuldades, ser simples de aplicar e ser possível, né? E assim, você parou de aplicar porque não está conseguindo, mas mulher, olha isso, antes e depois. Não, esses últimos meses, assim, eu confesso. Tá maravilhoso! Eu confesso que mas esses
últimos meses eu confesso que foi tudo do osteopata, porque assim, eu não consigo fazer. Pior, Não consigo. os pilares, eles se alimentam. O tanto que você fez Sim, e liberou eu em não tô casa, sozinha. quando chega no consultório, é muito mais fácil para ele. Então, assim, Eu é não tô uma coisa que sozinha. alimenta o outro, né? É o melhor dos mundos, essa associação. Porque, olha só, o osteopata ele tem 1 hora de sessão só com você na semana. E você tem 24 horas no dia. Um pouquinho que você fez no banho, um pouquinho que você fez para dormir, um pouquinho já é uma sessão, praticamente. Eu vou fazendo de pouquinho em pouquinho, assim, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Às vezes, quando ele tá mamando, eu faço no sovaquinho pra dar uma relaxada no bracinho. E é isso, eu vou fazendo umas migalhinhas por aí. Mas eu sei que eu tenho muito privilégio de poder associar o osteopata, a massagem. Ele faz fisioterapia também, porque ele tem uma leve, como é que diz, hipotonia do abdômen. A questão de ficar mais curvadinho para sentar, e eu faço massagem também no quadril. Então, assim, eu associei a fisioterapia, a osteopatia e a massagem. E eu sei que esse é o melhor dos mundos e tal. E mesmo assim, nos melhores nessa coisa ideal, olha, desde as 3 semanas de vida. E a gente vai fazer 1 ano dia 5 de maio, sabe? É mais quase 1 ano disso tudo. Quase 1 ano. Amor, você tá contando também a sua história? Uma linda história. Você foi muito corajoso. Você fez todos os pilares para você ficar bem, com esse cabelo lindo, sem precisar esconder nada, né? Fora isso, ele é muito cabeludo, então aí esconde tudo. Ele não precisa esconder. Mas não precisa, agora a gente mediu, tá, sei lá, 1 milímetro. 1 milímetro, assim, é praticamente nada, né? É o normal. Nada nessa vida é simétrico, perfeito. E eu fico botando isso na minha cabeça, porque eu sou arquiteta, então a gente trabalha com esse negócio de medida, eu fico bem. Mas 1 milímetro a gente tem que relevar, né? Não, lembra que existe um pouquinho de assimetria natural. Sim. Então, foi ótimo, adorei que você entrou aqui, conversou um pouquinho, contou. É super importante contar esse lado também. Eu trago mães que fazem tudo sozinho em casa, viram a fisioterapeuta mesmo, mães que associaram outros profissionais e aí tá ótimo. E dependendo do grau, né? Como você falou, tinha um escola importante, tem que associar mesmo. Bem importante. É um processo longo. Então não é milagre, não é assim, vai entrar, tem que ter um passo a passo para conseguir dar continuidade a esse cuidado. Então é um processo. E você surfou muito bem no processo. Maravilhoso. É um processo bem. Assim, no caso do Nicolas, o processo foi bem grande. Eu sei que tem gente que, por exemplo, minha sobrinha foi rapidinho que soltou o pescoço dela. Acho que 3 sessões, 2 sessões. Mas é de caso a caso, não tem como saber, assim. Exato. Muito obrigada, meu amor. Obrigada. Eu vou encerrar a live, porque também tô com de cair, não ficar gravado. Obrigada. Você pode sair aí que eu vou dar um tchau pra galera. Muito obrigada. Bom, obrigada. Beijo, boa noite. Gente, muito obrigada. Vocês ficaram aqui até o final. Vou deixar salva. E, por favor, compartilhe se você achou essa live interessante. Mande para as mães, mande no grupo. É importante a gente falar sobre isso. Não existe uma técnica, um milagre, um método soberano a todo mundo. Não, a gente tem que unir os talentos, né? Os profissionais, os osteopatas, unir os fisioterapeutas, unir as mães para intervir na simetria craniana, que não é brincadeira, não é fácil, não é vai passar com o tempo, espera sentar que melhora, vira para o outro lado que melhora. A gente não pode tratar isso como com esse descaso, com esse nível de é assim mesmo. Porque isso vai trazer repercussões para a criança futura, isso vai trazer repercussões para o adulto que essa criança virá
a se tornar, né? Então, e a Iris falou como é o cangotinho do gato. Tem um destaque aqui, tá? Sobre o cangotinho do gato e as resoluções dele. E o cangotinho do gato é a primeira e uma das estrelas das manobras, das 10 manobras que existem dentro do programa do Bracinho. Eu tô reformulando as 3 lives que ela citou, que não está disponível mais, mas eu vou fazer essas 3 lives num evento logo, que a gente vai conversar muito sobre todo esse tema que eu trago aqui no Instagram. E o cangotinho do gato é assim, você entrou no curso, você já encontra ele, é uma nova resolução do curso que eu estou criando aqui, já disponibiliza ele para você já ir aplicando enquanto assiste as outras aulas, para não ficar com medo, para não pular as aulas e ir direto para a massagem e depois não ter resultado. Então, assim, tem todo o passo a passo pensando na praticidade, pensando na simplicidade para ser possível de aplicar. A Neia está perguntando, meu bebê já tem 1 ano, ainda tem jeito? Eu tenho bebês no programa de até 2 anos e 8 meses, tá? Então, o programa é de 0 a 2 anos. É claro, vocês viram a dificuldade. Quanto mais velho o bebê, mais desafiador é aplicar. Você precisa ter mais manejo, precisa ter uma boa criatividade, precisa ter paciência, ser lúdico, trazer a criança para o movimento. 1 ano e 4 meses. Se você conseguir aplicar, você vai ter resultados. O que eu preciso de você é disciplina para insistir em aplicar um bebê mais velho. Mas vai ser muito bem-vinda e eu te pego na sua mãozinha, né? Pra gente ir junto. Gente, muito obrigada. Um beijo, boa noite e até terça que vem.